Meu Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta segunda-feira, dia 10/10, com o Campeonato da Bulgária, onde temos a equipe do Ludogorets enfrentando a equipe do CSKA da Sofia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ludogorets, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSKA da Sofia, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Ludogorets é a terceira colocada com 23 pontos ganhos, enquanto a equipe do CSKA Sofia é a segunda colocada com 25 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato da Turquia, temos a equipe do Başakşehir enfrentando a equipe do Sivasspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Başakşehir, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sivasspor, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Başakşehir é a quarta colocada com 17 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sivasspor é a 18ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato da Turquia, temos a equipe do Trabzonspor enfrentando a equipe do Kasımpaşa. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kasımpaşa, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Trabzonspor é a sexta colocada com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Kasımpaşa é a 10ª colocada com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Trabzonspor para vencer. Campeonato da Romênia, temos a equipe do UTA enfrentando a equipe do Cluj. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do UTA, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cluj, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do UTA é a 11ª colocada com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cluj é a quarta colocada com 21 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Cluj para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Fiorentina enfrentando a equipe da Lazio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe da Fiorentina é a 13ª colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe da Lazio é a 5ª colocada com 17 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Pela Premier League, o campeonato inglês, temos a equipe do Nottingham enfrentando a equipe do Aston Villa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham, ela perdeu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aston Villa, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Nottingham é a 20ª colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Aston Villa é a 16ª colocada com 8 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Aston Villa para vencer. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Guairena enfrentando a equipe do Resistência. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guairena, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Resistência, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Guairena é a 6ª colocada com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Resistência é a 5ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Guairena
para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Palmeiras. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, ela venceu todas suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Atlético Goianiense é a 18ª colocada com 28 pontos ganhos, enquanto a equipe do Palmeiras é a primeira colocada com 66 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Palmeiras para vencer. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Nacional enfrentando a equipe do Cerro Porteño. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nacional, ela venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cerro Porteño, ela venceu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Nacional é a 2ª colocada com 34 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cerro Porteño é a primeira colocada também com 34 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Santos enfrentando a equipe do Juventude. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, ela venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juventude, ela perdeu 3 e empatou 2. No atual momento, a equipe do Santos é a 14ª colocada com 37 pontos ganhos, enquanto a equipe do Juventude é a 20ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Santos para vencer. Campeonato do Equador, temos a equipe do Independiente del Valle enfrentando a equipe do Técnico Universitário. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Independiente del Valle, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Técnico Universitário, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Independente é a 3ª colocada com 23 pontos ganhos, enquanto a equipe do Técnico Universitário é a 8ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Independente del Valle para vencer. Campeonato da Colômbia, temos a equipe do Alianza Petrolero enfrentando a equipe do Santa Fé. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alianza Petrolero, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Fé, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Alianza Petrolero é a 18ª colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Santa Fé é a 3ª colocada com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Fiorentina versus Lazio, empate fora. Uta versus Cluj, fora. Cluj para vencer. Nottingham versus Aston Villa, fora. Aston Villa para vencer. Atlético Goianiense versus Palmeiras, fora. Palmeiras para vencer. Santos versus Juventude, casa. Santos para vencer. Alianza Petrolero versus Santa Fé, empate fora. Independente del Valle versus Técnico Universitário, casa. Independente del Valle para vencer.